Está em Provérbios 15:3, e olha que frase forte. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Agora, eu vou ser sincero com vocês, esse versículo da Bíblia me assusta um pouquinho, tá? Ou muito, porque a onipresença de Deus, a gente sempre sabe que é um dos atributos da divindade, mas tem filmes, né, do o olho que tudo vê, aquela sensação daquela obsessão divina de acompanhar você, e aí eu vou deixar vocês pensando, eu vou chamar o intervalo, mas queria que vocês pensassem, porque eu confesso agora, pastor Quito, para mim, aí de coração, lendo esse texto me dá um medo de Deus. O olho de Deus está sobre todos, bons e maus, os que acertam, os que erram, os insensatos e os sábios. E eu me sinto um pouquinho aquém. Você fica com medo de 2 olhos do Senhor olhando para você, você imagina que são 7. São 7 pares de olhos. Isso está lá em Zacarias capítulo 3 e capítulo 4 e depois vai aparecer em Apocalipse. E vai dizer que isso não me dá medo. Então, são 7 pares de olhos, então não são só 2, assim, não é só o olho que todo vê, são 7 pares de olhos que percorrem toda a terra. É interessante, eu estava comentando com o Rony, que essa ideia de Deus ver tudo está sempre associado com uma coisa, juízo. Quando fala Deus está vendo, tem algum juízo acontecendo ali, tem alguma situação de juízo. Tá, mas você falou do juízo, dos 7 pares de olhos, quem estava com medo de 2 tem 14, sabe? Agora, algumas semanas atrás, pontuamos claramente aqui que a sabedoria é essa pessoa, esse relacionamento pessoal, é esse Jesus. Eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nisso aí, porque de coração acho que tem muitos jovens com medo. E você acaba de dizer que os olhos representam juízo. Como é que eu vou adequar essa visão de juízo, de 14 olhos divinos sobre mim, com aquela visão da sabedoria pessoa, que é o Deus físico, que é a sabedoria corporificada, é isso? Né? Personificada, perdão, nessa pessoa amor. A pergunta é, o olho que tudo vê, os pares de olhos divinos, o juízo associado a essa onisciência quase espiã de Deus, e ao mesmo tempo um Deus pessoa, uma sabedoria personificada, onde a gente pontua aqui o relacionamento de amor com esse Deus. Agora eu fiquei na dúvida. Então, a resposta está em Zacarias 3 e 4 também, e eu acho fantástica a relação desses 2 capítulos, porque Zacarias é um livro que vai ser muito citado no Apocalipse. Inclusive, esse conceito dos 7 pares de olhos, eles vão aparecer em Apocalipse vindos de Zacarias. Os cavaleiros e toda aquela imagética que a gente tem no Apocalipse, eles vêm de Zacarias. E aqui em Zacarias capítulo 3, na parte, só dando um contexto para quem está assistindo a gente em casa, Zacarias está tendo uma visão, e nessa visão ele tem um santuário, um tribunal celestial, que é uma espécie de santuário, e tem um sumo sacerdote que representava o povo diante de Deus. Então, uma cena do sacerdote diante do trono de Deus, que é uma cena possivelmente aqui é uma descrição de um dia da expiação, no sentido escatológico, ou seja, de final dos tempos, etc. e tal. E Satanás, o acusador, está do lado dele, acusando ele. E em determinado momento o juiz fala, olha, fica quieto, porque esse é uma brasa tirada do fogo. E aqui tem várias ideias, né? E eu não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui da lição. Um dia a gente pode explicar isso daqui. Mas, enfim, aí ele manda trocar as vestes do sumo sacerdote. Eram vestes sujas, e a palavra que aparece aqui é muito forte. É a palavra tsoim, que é uma de sujeira de excrementos humanos. É mesmo, olha aí. Então o sacerdote estava sujo diante do trono de Deus, com excrementos. Não era uma sujeirinha mesmo, assim, então. Caiu um negocinho aqui. Não, era excrementos. E Deus fala, troca essas vestes sujas e coloca vestes de festa. Tá? Esse é o contexto. Então tem um processo de expiação acontecendo aqui, que tem a ver com o que a gente estava falando no bloco anterior, inclusive com os olhos, com o juízo e tal. Aí ele vem lá, verso 7, do capítulo 3 de Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares os meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ou seja, como eu faço, você vai fazer também. Lembra que eu falei daquelas sobreposições, né, nos programas anteriores e tal? Tem uma série de sobreposições sempre. Eu sou a água da vida, mas se você beber de mim, você vai ser a água da vida. Então, eu estou julgando, mas se você seguir meus caminhos, você vai julgar também. Aí ele diz lá, verso 8, ouve, pois, Josué, como sacerdote, tu e teus companheiros que assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, em hebraico, tsemar, que é uma figura que aparece muito no livro de Isaías, o renovo do Senhor, que são os servos do canto, são os cânticos do servo sofredor. E ele diz, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, e sobre esta pedra única estão 7 olhos.
eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor. E aqui é o verbo pituar, que é lavrar no sentido de ferir a pedra, de esculpir, não lavrar com espátula e tal, mas como se fosse com martelo mesmo, tá? Então, essa pedra é uma pedra lavrada, ela não é qualquer tipo de pedra, é uma pedra lavrada e sobre ela estão 7 olhos. E no capítulo 4 ele fala dos 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. São os olhos de Deus. Quem é a pedra na linguagem bíblica do Antigo Testamento? Desde Êxodo, a pedra é uma figura messiânica, que provê água, que provê salvação, que provê um monte de coisa. Então, aqui ele está falando que esses olhos que percorrem toda a terra, esses 7 pares de olhos, que vão trazer juízo, eles são 7 pares de olhos de quem? Da pedra. E quem é a pedra? A pedra é aquela que é ferida para salvar. Quando é que a pedra é ferida? Quando Cristo morre. Quando o cajado de Moisés bate na pedra. Então, essa pedra ferida é Cristo. Então, o juízo desses 7 olhos é um juízo divisor de águas. Ele fala assim, você que é o sábio, que me buscou, você tem vida. O juízo é assim, você tem vida. Você que teve as suas vestes trocadas porque me seguiu, você tem vida. E você que foi insensato e confiou no seu próprio coração, se desculpou e se espiou sozinho, né, achou que resolveu o problema do seu pecado sozinho, para você já era. Agora, você que confiou em mim, você que creu no meu sacrifício, no sacrifício meu na cruz, você que entendeu a minha entrega, você tem vida, e vida em abundância, porque você confiou em mim. Então, foi aquele verso que eu li lá em Provérbios, né, voltando, capítulo 16, verso 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, essa soberania de Deus no juízo, ela traz esses 2 elementos. Então, você tem que ter um temor do juízo, porque o temor do Senhor vai fazer você evitar o mal, mas o temor do Senhor te traz salvação, porque o juízo é feito pela pedra, a pedra que foi partida para que a gente tivesse vida, que foi lavrada para que a gente tivesse vida.